Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu estou falando diretamente aqui da cidade de Bauru, aqui estou no Estúdio Connect, aqui em Bauru. E, gente, hoje eu tenho uma convidada muito especial. Mas primeiro quero apresentar para você que está chegando aqui pela primeira vez, não sabe quem eu sou. Eu sou Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, tenho aqui alguns livros que eu quero mostrar para vocês. E essa convidada veio de Pederneiras, uma cidade aqui pertinho, para você que não sabe. Nós estamos aqui no interior de São Paulo. Bauru é uma cidade do interior quente, muito quente. Hoje está meio fresquinho. E a minha convidada veio de Pederneiras, que é uma cidade aqui pertinho também, mas ela é da nossa cidade de Bauru. Então, deixa eu mostrar alguns dos meus trabalhos antes de eu conversar com vocês e falar sobre esse testemunho incrível que essa convidada traz hoje pra gente. Eu também tenho um testemunho incrível da minha vida, na verdade, é um livro que Deus me deu, depressão aconteceu comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouquinho da trajetória da minha vida, de como Deus me curou da depressão. Eu passei muitos anos sofrendo por depressão, mas durante 15 anos Deus me mandou escrever esse livro. E eu falava, Senhor, está demorando muito tempo para eu terminar esse livro. Mas porque Deus me dava lições de vida, cada vez Ele ia me ensinando coisas novas. E aqui eu escrevi 15 anos da minha história, de como Deus me deu experiências diretamente do divã dele. Ali sentada, sozinha, no meu sofá, orando, estudando a palavra, buscando a Deus, Ele ia me ensinando como viver. E eu aprendi, através da depressão, que nós temos que ser gratos a Deus todos os dias pela dádiva de acordar de manhã e ter vida, ter saúde. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para vencer a depressão é ter gratidão no coração. Então, esse livro é bem impactante. E como pedagoga, mas também mãe de 3 filhos, eu tenho aprendido muitas coisas com meus filhos, né? Aprendi muitas coisas com as crianças quando fui professora. E esse livro aqui eu escrevi para ajudar as crianças que estão na escola. Esse livro conta a história da minha filha, que ela teve um período na infância que não gostava de ir à escola. A menina que não gostava de ir à escola. É esse livro que ensina às crianças como é importante ter vida e saúde para poder ir à escola. Foi isso que minha filha aprendeu quando eu a levei num hospital e ela conheceu crianças que não podiam ir para a escola, e isso impactou a vida dela e ela viu o quanto ela estava sendo ingrata, né? Então esse livro aqui também é um livro muito impactante. Outro livro que eu escrevi para ajudar as crianças na fase escolar foi esse aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, que ensina as crianças a não fazerem bullying com outras crianças, mas também ensina as crianças que estão sofrendo bullying a se defenderem contra o bullying. Todas as crianças são especiais. O nosso Criador fez cada criança do seu jeitinho. E elas têm que saber que elas são especiais diante dos olhos do Pai, né? Diante dos olhos do Criador. Essa lagartinha que eu falo aqui no livro, ela se achava insignificante, que ela não servia para nada, mas ela aprendeu que até uma lagarta tem um desígnio, até uma lagarta tem uma missão, né? um propósito de existir aqui no planeta Terra. Todos nós temos o nosso propósito de existir. E é isso que nós temos que ensinar para nossas crianças, porque elas, se sentindo especiais, elas vão lutar contra o bullying, elas não vão aceitar o bullying. Então, esse é um livro também muito importante. Outro livro que eu escrevi para crianças foi esse daqui, Minha Gatinha Marie. Esse livro também é um livro real, ou seja, de uma história real, de como a minha filha encontrou a gatinha dela durante a pandemia. Essa gatinha foi abandonada no lixo, nós a levamos para casa, cuidamos dela. E essa gatinha trouxe muita amizade, muito companheirismo para minha filha, durante aquele período tão difícil que foi a pandemia, que as crianças não podiam brincar, não podiam ir à escola. Então, essa gatinha aqui foi de grande ajuda para minha filha naquele momento tão difícil. Então, é um livro muito lindo também. E o meu último livro infantil lançado, porque tem outros aí chegando, foi esse daqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que eu conto a história também de um menino real, aqui da nossa cidade. Ele tem uma cordeuteca aqui na cidade de Bauru e ele recebe visitação das escolas, e lá na cordeuteca ele ensina as crianças a escreverem cordéis. E o Pedro conta tudo sobre o Nordeste, ele faz essa imersão com as crianças, com o povo nordestino, com a cultura nordestina. Então é um livro muito lindo que fala sobre a história do Pedro, mas também sobre o povo nordestino
nordestino, a resiliência do povo nordestino, sobre os cordéis. É um livro bem brasileiro que vale a pena ser lido. E o meu último livro lançado, que na verdade é uma coletânea de 30 mulheres, e aqui eu conto histórias de mulheres reais também, mulheres que sofreram lutas, que sofreram abusos, que sofreram dificuldades em suas vidas, mas através da fé, da coragem, da resiliência, elas foram transformadas para ajudar a transformar outras mulheres. Então é um livro muito impactante também, com histórias impactantes. Se vocês quiserem saber mais sobre os meus livros, vou deixar aí na descrição do vídeo como você pode adquiri-los, tá bom? Mas hoje aqui no Elas por Elas, nós estamos recebendo uma convidada que eu falei para vocês que é muito especial. Eu já conheço ela aí há um tempinho, já fui na igreja dela dar algumas palestras, conversar com as mulheres sobre alguns temas como da depressão. Logo vou lá falar sobre menopausa. E essa convidada que eu tenho aqui é muito especial, nós amamos muito a família dela e o ministério que eles têm. E ela tem uma história que tem um testemunho vivo de poder da fé, da perseverança e da autoridade espiritual que Deus concede a uma mulher que não desiste do seu propósito. É a Renata, a pastora Renata Pereira de Souza. Ela é pastora, ela é mãe, esposa e ela é uma guerreira no reino de Deus. Ao lado do seu esposo, o Agnaldo, ela pastoreia o Ministério Casa de Paz, que foi fundado por eles em 2022, um ministério fundamentado em cura, libertação e restauração. Mas o chamado da Renata não nasceu em dias fáceis, não. Ele foi lapidado em um dos vales mais profundos que uma mãe pode atravessar. Durante 8 anos, o seu filho Miguel enfrentou 4 episódios de leucemia. Foram transplantes, internações, convulsões, diagnósticos desanimadores, inúmeras vezes em que os médicos simplesmente disseram que não havia mais o que fazer. Mas a Renata, seu esposo, sua família toda, eles decidiram não olhar para o impossível, mas eles decidiram olhar para Deus. E foi dentro dos hospitais, entre lágrimas e orações e milagres, que a fé dessa mulher se tornou ainda mais inabalável. Mesmo com o filho lutando pela vida, eles continuavam a fazer a obra. No hospital, eles evangelizavam, oravam por outras famílias e eram instrumentos de Deus em meio à dor. Ali eles viveram o que ela descreve como uma faculdade, a faculdade com Deus, porque ali eles foram aprendendo, sendo moldados e experimentando milagres que hoje sustentam o ministério que eles lideram. E qual foi o maior deles? O Miguel não só sobreviveu, mas como ele foi curado completamente, sem sequelas, sem medicação, com saúde plena e testemunhando o Deus que cura e ressuscita sonhos, ressuscita vidas e propósitos. Então, hoje o Ministério Casa de Paz é uma igreja em pleno crescimento, com um templo próprio e marcando vidas através da palavra, da oração e da autoridade conquistada no fogo da batalha. E é com imensa honra que eu recebo hoje aqui essa mulher de fé que carrega na voz a autoridade de quem já atravessou o vale, mas ela voltou com as promessas cumpridas. Tenho aqui comigo a pastora Renata. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada. Eu agradeço por essa oportunidade. Boa tarde a todos. Realmente isso daí foi como uma faculdade mesmo, como eu disse, né? E a gente tinha aula teórica e ali a prática também. A gente aprendendo e colocando em prática. Foi verdade. Muito bom. Nós aprendemos, assim, muita coisa, muitas experiências. Que coisa, que dura maneira de aprender, né? Difícil, mas ao mesmo tempo foi bom, porque a gente via o agir de Deus e a gente sentia Ele conosco. Foram experiências assim maravilhosas, que eu queria mesmo ter essas experiências. Queria ter umas experiências com Deus. Sim. Um dia eu falei para Ele, falei, Senhor, eu gostaria de ter experiências contigo, porque eu tinha muitos testemunhos da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher muito guerreira, de fé, e meu pai separou dela, ela tinha 8 filhos, o mais novo tinha 2 anos, a mais velha tinha 14, então Nossa. Era uma escadinha, né? E ela criou sozinha, né? Ou melhor, Deus e ela. Ajudou ela. Então, ela dependeu totalmente de Deus. E nós vimos muitos milagres através das orações da minha mãe. Só que eu ficava vendo e eu contava os testemunhos
que a minha mãe vivenciava junto com a gente, sim. né? Lógico. Nós vivenciávamos junto com ela. Mas um dia eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não tenho nenhuma experiência contigo, eu queria ter, né? Aí eu passei várias experiências, mas a maior mesmo foi essa daí, com o Miguel. Olha só, eu também pedia para Deus, eu falava, Deus, me dá umas experiências para eu poder escrever uns livros. Aí Deus deu muitas experiências, né? A gente tem que pensar no que a gente pede, né? Mas ao mesmo tempo, né? Pena, valeu, né? porque assim, hoje o nosso ministério não existiria. Sim, porque a gente aprendeu, né? Tudo que nós aprendemos nessa guerra, né? Que a gente chama de guerra, a gente ensina. Porque as pessoas passam por muitas adversidades, né? Hoje tem muita doença, muita coisa, assim, muitos problemas espirituais. As pessoas estão precisando de muita libertação, de muita ajuda. E só quem aprende mesmo a guerrear que vai ajudar alguém, porque senão as pessoas desistem. É verdade. Começa a ajudar, vê que está um pouquinho difícil e já para, não acredita. Já desiste, não acredita na mudança, né? E a gente não, como a gente vivenciou muito milagre e a gente também acompanhou muitas pessoas que nós ajudamos também, e a gente viu Deus transformando muitas vidas, então a gente acredita e a gente vai até o fim. Amém, que bênção. Né? Mas eu queria que você contasse como tudo começou, né? Porque eu quero saber como começou esse problema com o Miguel, quando que vocês descobriram a doença e como foi tudo. Vamos começar lá do início. Quantos anos o Miguel tinha quando ele ficou doente pela primeira vez? Ele tinha 3 anos. 3 anos e 11 meses. Era bem pequenininho. Ele foi assim, num final de ano, né? Ele estava no jardim, né? Estudando na escolinha. Aí entrou de férias. Quando ele entrou de férias, ele começou a perder o apetite. Ele ficou assim desanimadinho. Eu achava que era por causa das férias da escola. Entendi. Eu achei assim, porque ele estava triste. Ele estava meio desanimadinho, porque ele ficava o dia inteiro, aliás, a manhã inteira na escola, ele tinha atividades, tal, né? E como na minha casa, ele é o caçula e ele veio assim, a rapinha do tacho, né? A gente fala. Os outros meus filhos eram mais velhos. Então, a diferença dele para o mais velho é 15 anos e dele para o do meio, né? Porque eu tenho 3, 12 anos. Uau. Então, só tinha ele quase ali. Igual aos meus filhos. Isso. Também. Aí, eu pensei assim, ele está sentindo falta das crianças. Aí, comecei a levar ele em parquinhos, em praça, para ele brincar, né? E nada, ele não comia nada, absolutamente nada. Ele sempre desanimadinho. Aí, na igreja, ele gostava muito, ele ficava na salinha das crianças, aprendendo a palavra, né, tudo. E ele corria bastante no pátio da igreja. Aí ele começou a cair muito. Nossa, aí, de fraqueza. Ele caía e eu não sabia o motivo até então, né? Aí as irmãs lá, as tias que cuidavam dele, lá das crianças, né? Falavam assim para mim, ai, pastora, talvez seja o tênis dele. Aí eu trocava o tênis, comprava uma sandália ortopédica, não sei, ia trocando o calçado. E ele continuava caindo. Aí, ele foi tendo todos aqueles sintomas, porque tem os sintomas típicos mesmo da doença, né? Que é falta de apetite, cansaço, fraqueza nas pernas, incha o tornozelo. Ele estava com o tornozelo inchado. Aí eu achei que é porque ele tinha torcido. Entendi. Tudo a gente fica pensando em alguma coisa. Aí eu levava ele em piscina para ver se abria o apetite e nada. Nisso passou 1 mês. E ele ficando pálido e emagrecendo. Uau. Mas ele não estava comendo, né? Então eu sabia, ele ia emagrecer mesmo, né? E aí eu peguei... aí a última coisa que aconteceu com ele assim, foi que deu uma febre. Aí eu e meu esposo levamos ele, né, no pronto-socorro. Levamos, aí o médico eu falei pro médico assim, eu acho que ele torceu o pé porque ele está com o tornozelo inchado. Eu cheguei no médico e falei isso. Aí o que o médico falou? Ele estava com febre, mandou dar dipirona e mandou pôr uma talinha ali no tornozelo dele. Nem tinha pedido exame, mas aí a gente estava meio assim preocupado, porque a minha mãe tinha falado, né, sobre os sintomas. A minha mãe tinha ouvido, né, numa programação que estava falando sobre o câncer infantil, que eles chamam a leucemia de câncer infantil porque dá mais nessa fase, né, na infância. E a minha mãe falou assim, filha, eu tô vendo que os sintomas que o Miguel tem tá batendo. Eu sei, Deus, isso aí. E a minha mãe sempre foi muito atenta, ela lia muito sobre essas coisas, sabe? Todos os artigos que tinha sobre saúde, ela lia. E ela falou assim, olha, eu sei que todo mundo acha que mãe vó é louca, né, tal, eu falar uma coisa dessa. Minha mãe falou, mas dá uma olhadinha aí. Aí eu falei assim, nossa, acha minha mãe falar um negócio desse, né? Minha mãe falou, pode ser leucemia. E aí eu e o Aguinaldo corremos, fizemos pesquisa e batia os sintomas. Uau.
Então, quando eu fui pro hospital levar ele, eu já estava sabendo mais ou menos. Sim. Aí o médico não tinha pedido o exame, eu pedi com uma enfermeira que falasse com ele, né? Aí ele pediu o exame. Aí nisso, nós tínhamos vindo embora, ele falou, vai demorar 2 horas para o exame ficar pronto. Nós viemos embora, né? Aí, quando chegou o resultado, o médico ficou desesperado. Ele falou que não era nem para ele ter saído de dentro do hospital. Porque as plaquetas dele estavam baixíssimas, ele corria risco de hemorragia. Se ele tivesse um corte, um tombo, né? Aí eu retornei para o hospital, nisso ele já ficou internado. Nossa. E aí ele foi transferido, né, para Bauru, porque ele fez o tratamento da leucemia no Hospital Estadual de Bauru. Né, um tratamento excelente, ali eles são especializados nisso. Que bom. Muito bom, um atendimento excelente. Aí já fizeram o mielograma, né, porque ele que vai confirmar. Eles estavam desconfiados, fizeram o mielograma 3 vezes e confirmou que era leucemia linfóide aguda, ou linfoblástica, né? Que são linfomas, né? Então ele tem a linfóide, a mieloide, tem aguda, tem crônica, tem várias, né? Então o médico até explicou para nós, ele falou, ela tem nome e sobrenome. Então a dele era leucemia linfoblástica ou linfóide aguda. Uau. E aí foi internado imediatamente para iniciar o tratamento. Só que a primeira coisa que eles precisavam fazer era transfundir plaqueta, porque as plaquetas dele estavam tão baixas que ele não poderia começar uma quimioterapia, porque a quimioterapia já baixa tudo, né? E a primeira providência era essa. Aí o médico me chamou, né, quando ele foi dar o diagnóstico, ele me chamou, falou, mãe, ó, tá confirmado, é leucemia mesmo, e falou que era leucemia linfoblástica aguda. Daí ele falou, é o câncer mais agressivo que tem, só não é pior do que metástase. Aí ele falou assim, tem chances de cura, né, de 50% a 70%, se correr tudo bem. Se o organismo dele responder. Aí ele falou assim, que o Miguel tinha umas alergias que a gente não sabia o que era, dava umas urticárias nele. Ele tinha que tomar antes de eu descobrir a leucemia. E já era parte disso. Então, eu acredito que sim. A cada 15 dias a gente tinha que correr com ele para o hospital e ele tomava corticoide na veia, porque não adiantava dar antialérgico, essas coisas não resolviam. Era sempre corticoide. Era na pele dele. Era. Ele ficava com umas manchas enormes. E nem deu tempo de fazer o rastreamento. O médico falou que também, na idade que ele estava, não ia conseguir descobrir. E aí a gente ficava assim. O médico falou, vamos esperar um pouco para depois ver se consegue descobrir do que é. Nisso apareceu aí a leucemia. Sim. Aí o médico falou para mim, como ele tem já essa alergia, que a gente não sabe do que é, pode ser que, como o tratamento é muito forte, ele tenha alguma reação, algum choque anafilático. E ele falou, se ele tiver um choque anafilático, eu não salvo. Ele falou desse jeito. Nossa. Bom, aí eu estava assim, Deus tinha me dado uma graça, porque quando eu e o Aguinaldo vimos que os sintomas batiam com leucemia, antes do médico dar o diagnóstico, eu já fui orando, pedindo a graça de Deus, mesmo porque Deus já tinha falado comigo, né? Eu creio em profecias, Deus usou profeta para falar comigo, e que Deus falou assim, né? Eu cuido dos teus. Um dia, né? Eu estava numa festividade das mulheres e Deus usou uma irmã e ela falou assim para mim, em profecia, não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenino. Nossa. E eu falei pro Aguinaldo, Aguinaldo, por que Deus falou do teu pequenino? Exatamente. Né? Depois a gente vai entender, né? Aí eu entendi tudo depois. Aí, passado uns 4 meses que essa irmã profetizou, outra profetizou a mesma coisa. Falou igual, só mudou a palavra, eu cuido do teu pequenininho. Olha isso. E aí eu fiquei atenta, né? Mas orei, entreguei ele na mão de Deus. Quando veio a leucemia, que eu descobri o diagnóstico, eu já lembrei disso. Eu falei, bom, Deus falou para mim, não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenino. E por que Deus falou dos teus? Porque na hora que eles falaram para mim que o Miguel ia ficar em Bauru, e eu morando em Pederneiras, por causa que a gente estava pastoreando a igreja lá, né? Eu sou de Bauru, mas estava pastoreando lá. Então, eu falei assim, meu Deus, e agora? Como vai ser? Os meus filhos estavam estudando, né? eles eram menores aprendizes, então eles faziam curso a manhã toda, depois eles trabalhavam numa empresa meio período e depois eles iriam para a escola. E aí eu falei, meu Deus, como que vai ser, né? Eu tenho que cuidar também dos outros 2. E do meu esposo pastoreando. Verdade. Né? Uma igreja grande. Aí foi por isso que Deus falou, não te preocupes, eu cuido dos teus e do teu pequenino. Olha só. E aí eu falei, bom, Deus vai cuidar dele, eu fiquei em paz.
Quando o médico falou para mim, eu não me desesperei. Que bom. Porque a minha confiança estava no Senhor. Até quando ele falou que não salvaria se o Miguel tivesse um choque anafilático. Porque eu pensei, quem vai salvar ele é Deus, né? Quando o homem não pode, né? É verdade. E aí, o Miguel começou o tratamento, né? E o médico ficou assim, ele achou que eu não tinha entendido nada, porque eu fiquei em paz, né? Aí ele falou com uma psicóloga, chamou uma psicóloga e falou para ela, inclusive ela era de Pederneiras, né? Depois que eu descobri. E chamou ela e falou, vai lá falar com a mãe do Miguel, porque acho que ela não entendeu nada do que eu falei. Acho que ele pensou que você estava em choque, né? Ele pensou. Aí ela veio falar comigo, ela falou, o doutor pediu para eu falar com você, porque você entendeu o que ele falou? Eu falei, entendi, repeti tudo que ele falou. Olha só. Daí ela falou, tá, é porque você está tão tranquila, ele achou que você não tinha entendido. Eu falei, não, entendi sim. Entendi. Aí eu tinha levado a minha Bíblia, né? Porque eu falei, eu vou levar minha Bíblia para eu me refugiar nas palavras de Deus, porque ela traz esperança, né? Força, fé. Amém. Aí eu falei assim para ela, tá vendo aquele livro preto ali, que eu tinha colocado a Bíblia, né, em cima de um armarinho? Ela olhou, eu falei assim, então, é a minha Bíblia. Aí eu falei para ela, ali está escrito assim, que Deus, no Salmo 46, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, Amém. Socorro bem presente na hora da angústia. Amém. E também está escrito assim, eleva os meus olhos, eu falei para ela, eu ia repetindo, falando assim, né, citando. Falei para ela, no Salmo 121 está escrito, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu falei para ela, eu estou confiando no Senhor, Glória a Deus. porque eu sei que o médico falou que vai ser difícil, mas eu falei para ela, eu estou confiando no Senhor, por isso que eu estou assim. E ela foi embora, né, agradeceu, depois conversando com uma amiga dela, que era da minha igreja, ela falou assim, nossa, eu atendi uma mãe hoje no hospital, ela comentou com essa irmã da igreja e não sabia. E ela falou assim, meu Deus, eu fui lá para confortar ela, porque o médico pediu, e no fim, ela que me confortou. Tá vendo só? Aí, essa irmã da igreja, né, falou assim, como que é o nome dela, da criança? Ela falou assim, é a minha pastora. Olha é porque ela ora, ela confia em Deus, ela tem muita fé. Demais. E ela ficou assim, encantada, né, porque ela falou que o que eu falei serviu para ela. Então, você vê, né, no momento da nossa dor, Deus nos usa. É verdade. Né? Assim como a palavra dele nos conforta, ele usa para nós falarmos também para outras pessoas e confortarmos outras pessoas, né? Graças a Deus por isso, é verdade. E aí que começou toda a luta. Aí começou. Então, aí o Miguel começou o tratamento, só que o organismo dele não respondia. Eles colocaram bolsas de plaquetas e não subia. As plaquetas dele estavam assim, muito baixas. A médica falou que a qualquer momento ele poderia ter uma hemorragia, uma hemorragia assim, espontânea, né, em todos os órgãos. Nossa. E aí iria a óbito, né? Sim. Ela falou, a qualquer momento pode acontecer isso, porque ele está com pouquíssima plaqueta. E ele com 3 anos e meio? 3 e 11 meses. Nossa, ele ia fazer 4 no mês seguinte. Aí eu falei assim, aí eles colocaram bolsas e bolsas e não subia, pelo contrário, continuou descendo. E aí chegou assim, no limite. Quando colocaram mais uma outra bolsa de plaqueta, deu um choque anafilático. Esse menino ficou com a unha roxa, preta não, roxa não, preta. Boca. Aí ele começou a entrar em choque. E nisso, Deus providencia todas as coisas, que o médico dele chegava 1h da tarde. Naquele dia, era meio-dia que o Miguel estava passando por isso. E a médica que estava lá não sabia o que fazer, né? Devido à situação, ela era pediátrica e pediatra. E ele precisava de um oncologista, né? Ali para estar acompanhando. E o médico resolveu ir mais cedo. Uau. Ele falou, não sei por que eu cheguei mais cedo. Que coisa. Quando ligaram para ele, para ver o que poderia ser feito, ele já estava lá. Ele entrou correndo no quarto. Aí ele pediu para eu sair, né? Porque assim, o Miguel já estava tudo, o pé não estava mais circulando o sangue, né? E eu entrei no banheiro ali do quarto e comecei a orar. Você estava sozinha? Eu e o Miguel só e a médica lá, né, desesperada assim, sem saber o que fazer, né? E aí eu entrei no banheiro, comecei a orar. E mandei uma mensagem para um pastor da nossa igreja, que ele trabalhava numa empresa, e ele falou com o porteiro, que também era um pastor de uma outra igreja, e eles oraram, e Deus falou com aquele pastor, e falou para ele, manda um recado para ela. Aí ele ligou para mim e falou, pastora, Deus mandou te dar um recado. Fica tranquila, o Miguel não vai morrer. Nossa. Na hora que ele falou isso, me deu um alívio. E eu confiei, né?
Aí quando terminou, a enfermeira bateu na porta e falou, mãe, pode sair. Quando eu saí, o Miguel estava totalmente estabilizado. Nossa. Nem parecia que tinha acontecido alguma coisa com ele. Uau. Só que o organismo dele não respondia. Então, não subia as plaquetas. Aí o médico falou assim, não falou para mim, ele falou para a enfermeira chefe, né? Falou assim, ó, não tenho o que fazer por essa criança. Nós estamos tentando de tudo. Ele precisava ter começado já a químio no dia anterior. Não começou e as plaquetas dele até hoje não subiram. Sim. E agora ele teve um choque anafilático. Nossa. Eu não posso mais colocar a plaqueta nele. Então, ele falou, não vai mais ter o que fazer. Eu vou ter que desistir, dar alta para ele, mandar ele para casa. Jeito. Depois que ela me falou. Ele não me falou nada. Foi embora. Ele ficou no soro, o Miguel, né? De repente, o Miguel, ele estava assim, magrinho, amarelinho, amarelo, e não tinha cor. Assim, nada, né? Estava totalmente pálido. E ele deitadinho, né? Porque ele não conseguia nem sentar. Aí, ele começou a cantar. Começou a cantar alto, alto. Eu falei, meu Deus, como que tá aguentando, né? Cantar tão alto assim. Ele começou a cantar uma musiquinha que ele aprendeu lá na igreja. E eu vou cantar um pedacinho aqui, né? E ele começou assim. Quando você poró se sentir sozinho, você poró não está sozinho, porque poró o Senhor está com você. Aí ele ia repetindo cada vez mais rápido e mais alto. As enfermeiras vieram tudo na porta do quarto. Gente. Elas ficaram admiradas de ver como que ele está cantando forte. Ele não tinha força para nada, né? Aí ele começou a cantar, de repente ele já mudou pro hino do barquinho. Aí, mãe, vamos cantar o hino do barquinho? Eu estava tão angustiada, mas tão angustiada, a minha garganta estava assim, apertada. Meu Deus. Eu estava confiando em Deus, mas eu estava passando pela angústia. Por isso que aquele Salmo 46 falou forte comigo. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu falava, Senhor, Tu és o meu socorro, porque eu estou em grande angústia. Minha garganta doía e travou, não conseguia falar, cantar. E ele, mãe, canta, mãe. Ele assim, canta, mãe, canta. Eu falei, Miguel, eu não sei a letra. E uma enfermeira veio e falou assim, eu tenho aqui no celular, eu vou colocar aqui no celular. Ela colocou o louvor e era Deus usando ele para falar comigo. Olha só. Porque eu estava, assim, tão perplexa com tudo, porque a notícia choca a gente, né? Você não vai imaginar que o seu filho está com um câncer agressivo desse. De um dia para o outro. Porque até novembro ele estava super saudável. Sim. Foi em dezembro que ele começou. Né? Aí, só que, no fim, o diagnóstico foi em fevereiro. Sim. Né? Aí, a hora que a enfermeira colocou o louvor, ele começou a cantar junto. E aquela letra foi falando comigo, que fala, né? O vento balançou, meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. E quando ele ordenou, o mar lhe obedeceu. Aí eu falei, meu Deus, é medo que eu estou sentindo, porque eu não sabia o que eu estava sentindo. Na hora que cantou o louvor, eu percebi que eu estava com medo. Aí eu falei, é medo que eu estou sentindo, eu vou repreender esse medo. Né? E até fala no louvor, né? Ele repreendeu. Sim. E aí eu falei, eu estava em alto mar mesmo, como se eu estivesse em alto mar. Deus usou o Miguel ali para pedir esse louvor. E aí o louvor falou tanto comigo que me encheu assim, foi me dando paz. Sabe? Então eu clamei, né? Ele repreendeu o vento, o medo, mandou tudo embora. Não temo mais o mar. Isso. Né? Aí aquilo me deu uma fé, uma esperança, né? E aí eu entendi, né, que Deus estava usando ele para falar comigo. Aí, na hora que ele terminou o louvor, tudo, né? Aí chegou a hora de eu ir embora. No outro dia, as plaquetas dele mais subiram, foram ao máximo. Assim, do nada, eles tinham parado, né, de colocar. Sim. Aí começaram a subir. E ficaram... Reagiu. Aí elas ligaram para o médico. Aí o médico falou assim, agora dá para começar o tratamento. Graças a Deus. Aí ele começou o tratamento, né? Foi fazendo. As quimioterapias são bem agressivas, né? Sim. São muito fortes. Ele foi fazendo tudo. Ele perdeu o cabelo, tudo? Perdeu depois de 7 meses. Ainda o médico achou que ele ia perder já no primeiro mês. Ainda o médico falou, nossa, o cabelo dele é muito forte. Ele tinha bastante cabelo, né? Mas caiu no 7º mês. E depois, assim, quando ele estava fazendo as químios, né? O médico sempre falava assim para mim, mãe, ele não pode nem pensar em pegar uma pneumonia.
Eu falava, tá bom, doutor, né? Eu não entendia porque que ele falava aquilo. É assim, eu sei, a criança fica com a imunidade baixa, ela não pode pegar nada, mas ele falava da pneumonia, entendeu? É pior. Toda vez ele falava, mãe, durante esse processo ele não pode pegar uma pneumonia. Eu, tá bom, doutor, pode ficar tranquilo, eu tô cuidando bem dele, né? E ele via que a gente cuidava bem, ele elogiava sempre a gente. Ele falava, olha, vocês cuidam muito bem dele. E ele parabenizava a gente, tudo, né? Mas lá, um certo dia, veio a notícia, o Miguel com febre, e era assim, quando ele fazia as químios, às vezes, como baixava muito a plaqueta, dava febre, ele tinha que voltar para o hospital. Sim. Então, ele terminava a químio, ficava uns 2, 3 dias em casa, tranquilo, de repente, correr para o hospital. Porque eles falavam assim, se der 37,5, traz ele correndo. Certo. E aí a gente levava, né? Então, muitas madrugadas a gente corria com ele para o hospital. E aí deu febre, levei. Aí o médico fez os exames, ele estava com pneumonia. Olha só. Aí ele ia fazer outro ciclo de quimioterapia. Bem no dia que ia fazer o outro ciclo, aí ele também tinha que tomar os antibióticos para tratamento. Exatamente. Aí ele começou, aí o médico falou, mãe, ele está com pneumonia, nós vamos entrar já com os antibióticos, né? Para ver qual que vai responder melhor, tal. Começou o tratamento. Aí o Miguel não queria comer nada, parou de comer. Ele comia super bem. A gente orava, cada quimioterapia que colocava para ele, né? A gente já colocava as mãos, eu, meu esposo, quando era meu esposo estava com ele, a hora que era eu, a gente intercalava, né? 12 horas cada um. E aí a gente falava assim, eu repreendo em nome de Jesus todo efeito colateral dessa quimioterapia no organismo do Miguel. Para ele não parar de comer, né? Sim, e para não vomitar, para não ter queimações no estômago. Tinha criança que gemia de dor no estômago por causa das químios, né? E ele não teve nada? Não teve nada. Ele não sentia nada. Ia pingando no soro, porque a maioria era soro, né? Assim. E ele não sentia nada. Ele continuava comendo, tudo tranquilo. E até uma vez o médico falou assim, mãe, eu não entendo o que acontece com o seu filho. E o Aguinaldo orava assim, Senhor, que seja como água no organismo dele. Olha só, que coisa linda. Aí um dia o médico falou assim, não sei o que acontece com o seu filho. Ele não tem nada, ele não sente nada. Ele não vomita, ele não para de comer, parece água. Olha, aí o Aguinaldo falou assim, Deus confirmando a minha oração, né? E a gente orava sempre assim, né? Mas aí, quando ele estava fazendo a químio e tomando antibiótico para pneumonia, ele parou de comer. Mas não comia nada. Ficou 10 dias assim. Nossa. Aí, a médica falava assim para mim, mãe, você precisa fazer ele comer. Porque se ele não comer, ele não vai suportar. Verdade. Aí vinha a enfermeira, falava a mesma coisa. Eu sei que num dia só, mal eu troquei com o Aguinaldo, cheguei, elas falaram 5 vezes seguidas. Nossa. Mãe, se ele não comer, ele não vai suportar. E aquilo foi me deixando angustiada. E eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu falava, Miguel, vamos comer isso. Não queria nada. Nossa. Aí eu peguei, troquei, chegou a hora de eu trocar com o Aguinaldo, o meu turno, né? E eu fui para casa, eu falei, Senhor, eu preciso ir para casa, eu preciso falar com o Senhor. Porque só Deus poderia resolver essa causa. Verdade. E eu falei, Senhor, eu preciso ir para o meu quarto, eu preciso orar. Aí o Aguinaldo chegou, eu fui para casa, né? A gente pegava a rodovia, né? Só 30 minutos, vocês mas... vinham aqui, né? Vinha, todo dia. Nossa. O Aguinaldo via, aí eu pegava o carro e voltava. Depois eu vinha e ele voltava. Nossa. E aí eu falei, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Aí cheguei em casa, eu já fui chorando. Cheguei no meu quarto, fechei a porta e já comecei a chorar. Eu nem conseguia falar com Deus. E chorei. Eu lembro que pingo, mas era tanta lágrima no chão, no meu colchão, fez até uma manchou. Poça de água. Fez. Aí depois eu consegui falar. Eu falei, Senhor, toca nele agora, Senhor. Eu não aguento mais ouvir a médica, as enfermeiras falando que ele não vai suportar. Sim. E o Senhor viu que eu não consigo fazer nada, mas o Senhor pode. Senhor, toca nele, Senhor, abre o apetite dele para ele comer. Senhor Jesus, passa o teu sangue carmesim nas veias dele. E ele estava amarelo, né? Aí eu falei, passa o teu sangue carmesim nas veias dele. E a hora que eu derramei minhas lágrimas e orei, aí me deu paz. Amém. Aí eu levantei, fui para a cozinha, fui fazer minhas coisas, né? O serviço da casa. Nisso o Aguinaldo me ligou. Aí o Aguinaldo falou assim, Renata, você não vai acreditar. O Miguel ficou corado de repente. Uau. A boca dele está vermelhinha, a orelha dele está vermelhinha. A médica até perguntou se ele comeu. Nossa. E ele não tinha comido nada ainda. E agora ele está com uma fome que ele quer comer o hospital inteiro. Nossa. E tinha que trazer coisa para ele. Ele ficou com uma fome e começou a comer. E trazia coisa, e trazia. E aí ele passou, né, esse período, continuou o tratamento e tal, né? Aí passou, aí curou a pneumonia.
Aí curou a pneumonia, em uma semana já estava tudo ok. Aí ele continuou o tratamento, porque o tratamento são 2 anos. Uau. E... Mas ele não ficou 2 anos direto no hospital? Não, ele fazia as químios de internação. Tinha químio que era... tinha químio que era uma semana. Antes era ambulatorial, né? Certo. Então, ele fazia químios de 4 horas, né? Intravenosa, às vezes 6 horas, às vezes 10 horas. Às vezes a gente ia de manhã, saía do ambulatório 10 horas da noite, fazendo químios. Depois ele tinha que fazer de internação. Entendi. Porque tinha químio que ficava 48 horas na veia. Nossa. Direto, não podia tirar. Tinha outras que era 36 horas, 24 horas. Aí ele fazia assim, os ciclos, dava 5 dias, às vezes uma semana, aí ele ia para casa. Nossa. Só que ele ficava 2, 3 dias, e como a imunidade estava muito baixa, ele acabava pegando infecção. Sim. Ele pegava infecção hospitalar, mas a gente só ia descobrir depois de 2, 3 dias. Aí ele voltava, fazia todo o tratamento com antibiótico, 15 dias, né? 14 dias, enfim, né? Aí depois já dava... Tipo assim, ele tinha um intervalo de uma químio para outra, que era 21 dias. Só como ele passava 3 dias em casa. Hospital. Depois, 14 dias fazendo as químios. Então, aliás, o antibiótico. Aí dava 17 dias. Dali a pouco ele já estava de novo internado. Então, o primeiro ano foi assim. Difícil. Aí depois o outro já era via oral. E isso aconteceram 4 vezes, foi isso? 4 vezes. Então, como que foi? Ele passava esse período, ele fazia o tratamento, aí ele ficava bem. Sim. Aí vocês pensavam, ele vai ficar bem. Aí depois de alguns anos voltava de novo? Sim, era assim, da primeira, aí ele encerrou o tratamento, levou 1 ano e 10 meses, ele estava fazendo só acompanhamento. Quando o médico falou, terminou o protocolo, está tudo bem, ele está em remissão. Então, tá tudo tranquilo. Estava perfeita assim, a saúde dele. Na primeira vez? Na primeira. Tá. Aí terminou 2 anos, né? O protocolo, o médico falou, agora ele está em remissão. Certo. Né? Pode ficar sossegado, que está tudo limpinho a medula dele, está tudo certinho, não tem mais nada de câncer, está tudo ok. Aí, 1 ano e 10 meses depois, ele tinha feito já o acompanhamento, que era de 3 em 3 meses, né? A médica fez os exames, estava tudo ok. Certo. Aí, passado uma semana, eu estava dando banho nele, e aí a buchinha escorregou assim, bem na virilha, e eu senti um nódulo, eu senti 3 nódulos, um pertinho do outro. Aí eu falei, Miguel, peraí, deixa a mãe ver isso aqui direito. Coloquei a mão de novo, 3 nódulos. Aí me preocupou, né? Porque na primeira leucemia foram aqueles sintomas que eu te falei, que são os mais característicos, assim, né? A médica falou que é muito raro a leucemia se apresentar com nódulos. É muito raro. Que bom que você sentiu. Aí eu peguei e liguei no hospital. A médica falou assim, não, mas ele fez os exames, está tudo ok com os exames dele. Não deve ser nada. Aí nisso deu uma na coxa, deu um nódulo na coxa. Nossa. Aí o nódulo da coxa foi crescendo, ficou bem grande. Aí a médica falou, traz ele aqui. Aí nós levamos, né, ela conversou com uma outra médica, a médica falou, é melhor fazer uma biópsia, né? Aí coletaram o material, fizeram punção e depois eles acharam no começo que poderia ser até uma doença de gato, alguma coisa assim. Certo. Primeiro foram para esse lado, porque os exames deles estavam tudo bem. Não tinha acusado nada no exame de sangue. Aí deu tudo negativo para essas doenças que eles tinham desconfiados, aí foram fazer a biópsia. Aí fizeram, aí veio o resultado, era leucemia de novo. De novo, uau. Começou tudo de novo. Isso. Aí, como é uma recidiva, a médica falou assim, mãe, é bem mais complicado. Ela falou, vou deixar bem claro para você que a leucemia, quando volta, é bem difícil a cura. Nossa. É muito difícil, mas a gente tem ainda algumas químios que dá para fazer, vamos tentar, vamos ver o que a gente vai fazer. E ela falou, a gente tem uma carta na manga. Por quê? Quando ele foi fazer, fez o diagnóstico, deu o diagnóstico de leucemia, eles perguntaram para mim se eu tinha outros filhos. Eu falei que sim, e eles já fizeram o teste nos meus 2 filhos para ver se algum deles era compatível com ele. E o Rafael, que é o do meio, era 100% compatível. Olha só. Aí o médico falou, tá, vai ficar uma carta na manga, se caso... precisar, né? Ele falou, tomara que não, mas se ele precisar... Aí, como recidivou, ela falou assim, ó, vamos tentar as químios, vamos ver o que acontece. Mas o organismo dele não respondia. Nossa. Não limpava a medula, não limpava. Aí ela falou, mãe, nós vamos ter que mandar ele para o transplante. Nossa. Aí ela falou, ainda bem que tem seu filho, o doador está na sua casa. Sim. Aí mandou ele para o transplante. Do meio. Então, a primeira leucemia foi em 2013, a segunda foi em 2016. Que ele ficou 2 anos em tratamento. Aí foi no final de 2016. Aí ele fez 5 meses de químio, não respondeu, já foi para o transplante. Então ele fez o transplante em 2017.
Aí o Rafa foi o doador, né? 100%, tudo certinho. Aí o médico falou assim, ó, ele vai ficar em isolamento, né? Sim, fica total. Não pode total. Ficar doente. Ele falou, porque ele não pode pegar um resfriado. Então, a gente que vai ficar de acompanhante faz vários exames, o doador também. O doador tem que ir uma semana antes para não pegar nenhum resfriado, nada, isolado, né? né? Antes de doar. Aí o Rafa também ficou isolado com a gente uma semana antes de doar, né? E aí o médico falou, vai ficar aí, ele não pode pegar um resfriado. Nossa. Quando matar a medula dele, eles falam isso, né? Mata a medula dele para ele receber a nova. Aí matou a medula dele. Aí ele recebeu a medula nova, só que a medula nova, ela demora para trabalhar. Ela começa a trabalhar depois de 15, 20 dias. Aí, nesse período, que é a fase mais difícil, mais complicada. De sobreviver. E aí, o Miguel estava lá, de repente, ele começou a ter febre. Febre. E eles davam, né, a dipirona, tudo intravenosa, tudo pela veia, para ser mais rápido o efeito, e nada de passar a febre. Aí deu um dia todo, foi no outro dia, viram que não passava, foram fazer uma tomografia. Fizeram uma tomografia, o Miguel estava com infecção nos pulmões e era por fungos. E por fungos é mais difícil do que por bactéria, porque o fungo ele gruda na parede do órgão, né? Eu conheci uma menina que ela fez um transplante e ela pegou fungo no pulmão, ela teve que cortar o pedaço do pulmão onde estava o fungo, porque ele não saía com medicação. Aí o médico pegou e quando ele viu o resultado, eles até tentaram dar alguma coisa, mas não resolvia. O Miguel, a febre ia aumentando, já estava em 40,1. Nossa. E o Miguel ali. Aí eu lembrei, porque antes dele entrar para o isolamento, né, antes dele entrar para fazer o transplante, o Espírito Santo falou para mim assim, faz uma campanha com o Miguel, de 7 dias, no Salmo 23, versículo 4, que fala assim, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. E aí eu falei assim, bom, se Deus está mandando fazer essa campanha, é porque alguma coisa vai acontecer, né? Mas Deus já está me avisando, né? Aí fiz a campanha com o Miguel. Ele lia o Salmo, eu ia confirmando. Era você com ele? Era eu e ele. Você e ele, Deus falou para eu fazer com ele. Aí eu fiz. E Deus confirmou depois que nós fizemos um culto na minha casa, antes dele entrar no isolamento. E aí, nesse dia, eu pensei assim, será que isso daí não era coisa da minha cabeça? Pensei. Porque eu ouvi essa voz falando comigo, né? E aí, quando fomos fazer o culto, chamaram um obreiro da igreja para dar a palavra, e ele falou assim, irmãos, eu tinha preparado uma palavra, mas no meio do caminho o Espírito Santo mandou eu ler o Salmo 23. Olha, aí eu falei, Senhor, obrigado, é o Senhor confirmando. Então, quando o Miguel foi para o isolamento... Aí quando, vale, né, que você ia passar. Aí o Miguel, aí o médico, quando eles souberam do resultado da tomografia, ninguém vinha falar comigo. E sempre sai rápido, né? O exame, meia hora está pronto, porque foi feito dentro do hospital. Aí ele já estava no Amaral Carvalho, de Jaú, porque o transplante foi feito lá. Aí o pessoal não vinha e eu falava para as enfermeiras, viu? Já estão sabendo do resultado? O que é? Ela, não, depois o médico vai vir conversar com você. Eu, tá bom. Aí passou tempo, eu perguntava de novo, os médicos vão falar com você. Até que a médica veio. Daí ela falou, mãe, o que o Miguel tem é muito grave. Uau. E aí ela falou, depois o médico que era responsável pelo transplante dele vai vir falar com você. Aí, quando foi assim, ele tinha feito a tomo 6 horas da manhã, a médica falou comigo meio-dia, e esse médico veio falar comigo 3 horas da tarde, porque eles ficaram estudando. O que iam fazer? E como que eles iam fazer, e aí viram que não tinha mais o que fazer. Aí esse médico sempre brincava com o Miguel, né? Ele gostava de brincar com o Miguel, ele chegou lá, ele falou assim, mãe, o Miguel está na fase mais crítica do transplante. Nossa. E ele está com os 2 pulmões totalmente infeccionados. Uau. Ele falou, e não tem mais o que fazer. Agora você vai ter que ser muito forte. Nossa. Ele falou isso e ele saiu já com o olho lacrimejando. Imagina. Aí, no que ele fechou a porta, assim, eu pensei em puxar ele. Falei, não, mas espera aí. Como assim? Não tem o que fazer, né? Aí eu falei assim, bom... Aí eu lembrei do que Deus mandou fazer a campanha para o Miguel. Eu falei, agora eu estou entendendo. É para esse momento. Aí eu falei, não vou mandar mensagem para o Aguinaldo. Porque eu falei, o Aguinaldo vai ficar desesperado. Quem está do lado de fora... Fica desesperado. E a família fica toda preocupada, né? Aí eu falei assim, Deus, eu fiz assim, falei, Senhor, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Amém.
Mas eu entreguei não porque eu falei, leva ele, se Deus for levar ele. Não, eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Tipo, sei que o senhor vai fazer algo. Eu falei, Senhor, ele está nas tuas mãos, porque o médico já falou que não tem mais o que fazer. Mas o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu até pensei que eu ia ver o Miguel morto e que Deus ia ressuscitar. Sim. Passou isso pela minha cabeça. Uau. Fiquei com medo, né? Fiquei com muito medo. Claro. Aí eu peguei, né? Falei assim... Aí eu fui para a janela, assim, do quarto, né? Que ela era toda de vidro, mas tudo blindado, assim, não abria, né? Aí, olhando, assim, para o estacionamento, dava para ver o estacionamento do hospital, eu falei assim, Espírito Santo, o que eu faço agora? Aí eu escutei a voz do Espírito Santo falando assim para mim, cante louvores. Nossa. Aí eu falei assim, vou pegar a minha harpa, eu estava com uma harpa cristã lá, e eu falei, eu vou cantar hinos de sangue e de cura. Que eu amo cantar, né? E assim, não na igreja, né? Eu gosto de cantar em casa mesmo, né? E aí eu sei vários louvores, né? De sangue, de cura, e eu falei, eu vou escolher. Vou escolher 10. Eu falei, vou escolher 10. O Espírito Santo mandou cante louvores. Sim. Então, eu vou cantar, vou escolher 10. Escolhi, no que eu estava indo para a cama, assim, o Miguel, ele estava com a febre, né? Então, ele estava todo coberto, ele cobria até a cabeça. Tadinho. E ele estava com dificuldade para respirar. E aí ele falou assim, mãe, canta uns hinos desse jeito. Aí eu falei, Miguel, é isso que a mãe vai fazer. Porque o Espírito Santo já tinha falado para mim. Aí eu sentei, né? Aqui estava a cama dele, exatamente assim. Aí ele estava deitado e eu pus a cabeça assim a mão assim na cabeça dele e comecei a cantar com a mão na cabeça dele. Nossa. Aí nisso entrou uma enfermeira. Ela falou assim, mãe, o médico falou para eu ficar aqui com você. Porque o médico achou que ele ia morrer, né? E ele sendo monitorado, né? Aí eu falei assim para ela, não tem importância, mas eu vou ficar cantando. Ela falou assim, tá bom, pode ficar, não tem problema. Aí eu comecei a cantar. Cantei 1, 2, 3. Quando eu estava no 6º louvor da harpa, eu estava cantando 510. E lá, bem na estrofe, na terceira, fala assim, do que sofreis dos rins, pulmões. Nossa. Olha só, pulmões, né? De febre, gripe ou coração. Olha. Na hora que eu estava cantando essa parte... eu senti que o quarto começou a esquentar. Lá atrás de mim, assim, que era a janela, sabe? E alguém entrou, assim, se aproximou do meu ombro direito. E o quarto estava bem gelado. Ele estava 18 graus, que eles mantinham assim. Era junho, estava um frio, né? E também o quarto estava com o ar-condicionado no 18 graus. E aí eu senti que esquentou o quarto. Começou a esquentar. E alguém se aproximou aqui do meu ombro. E eu senti até a respiração. Aí eu falei assim, e eu com a mão na cabeça do Miguel. Eu falei, Miguel, Deus está aqui com a gente. Ele falou, eu sei, mãe. Aí eu falei assim para ele, agora essa febre vai embora e não vai mais voltar. Ele falou, eu sei, ele confirmou. Uau. Aí no que eu falei isso, meu ombro começou a ferver. Aquele fogo foi descendo e a minha mão ferveu. Parecia que estava em cima de de labaredas. Sim, eu sei. E ferveu. Aí nisso, o Miguel, eu tinha tirado a coberta da cabeça dele, né? Começou a suar. Aí eu vi, e a enfermeira, antes de acontecer isso, a enfermeira falou assim para mim, mãe, eu estava cantando, né? Eu estava cantando. Ela falou assim, mãe, eu vou dar uma saidinha e já volto. Ela saiu nessa Ela hora. tinha saído. Quando Jesus se manifestou ali, ela não estava. Ela não estava. Aí eu estava assim, quando eu vi que estava cheio de gotícula na testa do Miguel, ele estava carequinha, e eu vi toda a cabeça dele já suando, aí eu levantei, eu falei, bom, então a febre está indo embora. Aí eu levantei, e quando eu levantei, a enfermeira voltou e falou, o que aconteceu, mãe? Aí eu falei assim para ela, o Miguel está suando. A hora que eu levantei o cobertor dele, ele estava molhadinho. O pijama dele estava ensopado, inteirinho. A parte de cima, de baixo. O lençol dele molhou, foi até o suor dele foi até o travesseiro, até a fronha do travesseiro dele ficou molhada. A fronha inteirinha, o lençol, o pijama. Aí eu falei assim, para a enfermeira, a febre dele está baixando, mede a temperatura dele. Ela mediu, estava daí 37,5. Antes estava 40,1. Ainda, antes de eu começar a cantar tudo, uma médica foi lá e falou assim, mãe, eu vou tirar a dipirona do Miguel, porque não pode mais colocar. Se eu continuar colocando, vai estourar o coração dele. Nossa. Porque eles estavam colocando de 4 horas e não podia. Sim. Mas porque a febre não baixava. Ela falou, agora não dá mais. Nossa. Agora vai ter que tirar. E ele estava com 40,1. Meu Deus do céu. E aí, nisso, caiu para 37,5. Daí, a enfermeira falou assim, ô Miguel, você aguenta ficar naquela cadeira? Ele falou, aguenta. Eu falei, eu e ela colocamos ele numa cadeira reclinável e nós tiramos todo o pijama dele, trocamos, enxugamos ele, trocamos, aí arrumamos a cama e colocamos ele de volta. Quando colocou, ela mediu 36,5. Nossa. Então, Jesus fez o milagre ali. Deus, que coisa no outro linda. dia, aí ela ficou aquele alvoroço, né? Ninguém entendia o que tinha acontecido. Eu não contei naquele momento o que tinha acontecido.
Nem deu, né? Porque Sim. eles não entenderam, não ficaram ali no quarto. Eles não ficam, né? Sim. Aí, no outro dia, repetiram o exame, os pulmões dele limpinho. Glória a Deus. O médico falou que na tomografia anterior estava pretinho. Na outra estava branquinho, limpinho. Glória a Deus, que bênção. E Deus deu o livramento para ele. Glória a Deus. Né? Essa daí foi a segunda vez. Foi a segunda. Não sei se a gente vai conseguir contar tudo. É. Mas aí depois o Miguel teve a terceira vez, ele passou mal. A quarta vez, vamos já passar então pro final. Pro final. Como que aconteceu tudo o final para ele ter a cura mesmo, a cura final e hoje ele estar como ele está, completamente curado. Vamos lá. Ele ficou, né, esse período do transplante. Depois de 1 ano e 2 meses, voltou a terceira. Aí depois... Teve que fazer transplante de novo? Na terceira eles queriam fazer, mas nós falamos que não. Mas limpou a medula dele, né? Certo. Não precisou fazer. Aí, 2 anos depois, limpou em 2020. Limpou no comecinho de 2020. Foi 1 ano e 4 meses depois, em maio de 2021. Ele começou com fraqueza. Aí já era a quarta vez. Já era a quarta vez. A segunda e a terceira voltaram com nódulos na perna, que eles descobriram através do nódulo que fez a punção, né? A quarta, ele não teve nódulo, mas ele começou a ficar com fraqueza. Ele já estava maiorzinho, ele. Já estava com 12 anos. 12 anos, já era adolescente. 12 anos. Aí ele ficou com muita petequinha. Eles chamam de petequias, né? Aquelas manchinhas vermelhas, porque a plaqueta está tão baixa que começa a romper os vasos sanguíneos e fica um monte de manchinha vermelha, roxa. E eu vi que ele estava assim e ele vi que ele não estava com força nem para andar e levei ele para o hospital. Chegou lá, a médica falou assim: mãe, eu falei para você, ele já é um milagre de ter sobrevivido à segunda leucemia, ela falou. Aí ele já sobreviveu à terceira. Ela falou, mas a quarta eu falei para você que não tem mais o que fazer. Aí ela fez o exame de sangue e deu 60% de blastos no sangue, ou células cancerígenas. De novo. Já estava com 60%, né? Aí ela falou assim, eu não sei o que eu vou fazer, mãe. Eu não sei. Nossa. Agora não tem mais nada. Ele já fez o protocolo alemão, ele já fez o protocolo americano. Já fez tudo que podia. E não dá mais para repetir as químicas, porque quando repete não tem efeito. Ah, entendi. O corpo não reage. Aí eu falei assim para ela, doutora, faz assim, ó. As plaquetas dele estão baixíssimas, não estão? De novo, né? Ela falou assim, estão. Eu falei para ela, então, vai ter que transfundir plaqueta nele, não vai? Ela falou, vai. Falei, interna ele para transfundir as plaquetas. E eu falei para ela, eu e meu marido vamos orar e Deus vai dar direção para a senhora para ver o que vai fazer. Olha só. Aí ela fez isso, internou ele, né? E aí Deus foi direcionando, assim, na verdade, Deus foi trabalhando, né? Porque o Miguel, ele pegou várias infecções. Nessa quarta, cada ciclo ele pegava infecção. Uau. Cada catéter que ele colocava, ele pegava infecção. Nossa. Ele pegou uma infecção no catéter que ela pegou o peito dele inteirinho. Quando foi para cirurgia, porque teve que abrir tudo para limpar, o médico, quando ele saiu assim, com o cabelo arrepiado. Ele falou, quem que é a mãe do Miguel? Eu fui lá, ele falou assim, mãe, ele falou assim, ó, eu não sei como que seu filho está aqui. Uau. Porque ele falou, ele tinha tanta infecção no peito, tanta, e ficou parada. Ele falou, eu não entendo como que ficou localizada. Porque ele falou, era para ter descido. Nossa. E se fosse para os órgãos, seu filho não estaria mais aqui. Nossa, olha só. E detalhe, já fazia 15 dias que ele estava assim. A médica dava antibiótico, mas não estava resolvendo. Reagia. Ele pegou essa infecção desse tipo 3 vezes. No catéter, não parava mais nenhum catéter nele. Uau. Todos se infeccionavam. Ficavam colonizados, né, de bactéria. Ele pegou vários tipos de bactéria. Mas nessa quarta leucemia, e sempre Deus nos avisava, cada um Deus avisava de uma forma, né? E nessa quarta, ele falou assim para mim, ele já estava com 12 anos, né? Quando ele foi internado, ele falou assim para mim, mãe, eu sei que eu vou ter que ficar internado, mas ele falou assim, eu queria ficar sozinho no quarto, não queria ficar com outro paciente, porque sempre o paciente oncológico fica com um no máximo e tem que ser outro paciente oncológico, não pode ser ninguém com outra doença para não pegar nada, né? Ele falou, mas eu não quero, mãe, nenhum paciente internado comigo, porque ele teve muita hemorragia, muita coisa, e as pessoas ficam assustadas, né? Eu lembro que a mãe de um paciente chorava de ver, porque ele ficava com aquelas hemorragias de 40 minutos. Nossa. Saindo pela boca, pelo nariz. E isso incomodava ele ver outra pessoa exatamente. vendo, né? Ele ficou com muita hemorragia, ele ficou com muita infecção. E aí ele falou isso para mim, né? Ele falou assim, mãe,
eu não quero ficar com ninguém, eu queria ficar sozinha. Eu falei para ele assim, Miguel, como o tratamento dele era pelo SUS, Sim. né? Aí eu falei assim para ele, nem se fosse o plano de saúde, né? Eu falei, o plano de saúde também fica outra pessoa junto. No mínimo uma. Verdade. Aí eu falei assim para ele, como que pelo SUS você vai ficar sozinho? É verdade. A hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou assim para mim, ora. Eu ouvi falando, ora. Na hora que ele falou, fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus, que falta de fé. Eu poderia... Não, eu falei, eu poderia ter orado. É verdade. E eu falei pro Miguel, como assim? Tem hora que a gente esquece que pode orar, né? Exatamente. Eu falo isso sempre com meu esposo. Eu falo, Aguinaldo, poxa vida, né? Era só orar, mas eu nem me toquei. Verdade. Só falei para ele, como que você... A gente é cheio do como, né? Sim. Quando Deus vai fazer um milagre, a gente quer saber como. Quando. E eu falei para ele, como que você vai ficar? O Espírito Santo falou, ora. Só falou essa palavra. Uau. Aí eu falei, Miguel, vamos orar. Aí eu falei, Senhor, o Senhor está vendo, né, que ele está nessa situação, ele quer ficar sozinho, e o Senhor pode fazer alguma coisa. Uhum. Então, eu peço que o Senhor trabalhe, né, nesse sentido, para deixar ele mais confortável. Em nome de Jesus, amém. Foi uma oração curta, bem objetiva. Dali a pouco, né, no outro dia, entrou uma enfermeira lá no quarto e pôs um papel na porta e fechou a porta e começou a passar álcool em tudo. Eu falei para ela, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu fiquei assustada, né? Ela tudo rápido, assim, né? Ela falou, o Miguel, a partir de agora, é contato. Eu falei, como assim? O que é isso? Ela falou, ele pegou uma bactéria que tinha dado febre nele, né? Daí eles fizeram o exame. Ela falou, ele pegou uma bactéria que ela fica no organismo pelo menos 1 ano. E se ele ficar internado 1 ano, ninguém pode ficar internado com ele. Uau. Ele tem que ficar sozinho. Olha isso. Mas você acredita que a bactéria não fez nada para ele? Nada. Ele teve a febre, tomou um antibiótico, passou, mas a partir daquele momento, ele não poderia ficar com nenhum paciente. Atendeu o pedido dele. E Deus atendeu o pedido dele. Aí a médica falou, já que ele vai ficar sozinho, pode trazer PlayStation, pode trazer tudo que ele quiser. A gente levava tudo que ele queria, brinquedo, tudo. E ele ficou assim, mais confortável, porque a Bíblia fala, né? Tem um salmo que fala que Deus afofa, né, a cama do justo quando ele está no leito da enfermidade, né? Então a gente sabe que a gente pode passar. Nós não estamos isentos disso, né? Às vezes a gente vai passar. O que a gente tem que fazer é guerrear para, né, não desistir, porque Deus também tem a cura. Ele permite, mas ele também tem a cura. Amém. Que nem o Miguel. Eu lembro sempre da passagem dos moços, né? Dos 3 moços da fornalha. Deus não livrou ele da fornalha, né? Mas livrou ele dentro da fornalha. E o milagre foi bem maior. Amém. Aí o Miguel ficou sozinho do jeito que ele queria, prosseguiu. E ele foi fazendo as químios, até diminuir bem. Daí ele entrou na segunda-feira com 60% de células no sangue. Quando chegou na quinta, a médica repetiu o exame, ele já estava com 95%. Uau. Nossa. Tinha subido. Porque a químio que ela fez, que ela deu para ele, ela falou, eu tenho uma químio que ele nunca fez. Eu vou tentar essa daí. Não tinha dado efeito nenhum, não tinha feito nada. Aí, 95%, a qualquer momento ele podia ir a óbito. Sim. Aí ficou ali, né? Aí e nós orando e a médica ali tentando controlar a situação e Deus trabalhando, né? Aí depois começou a diminuir, essas células começaram a diminuir. Aí ele foi de novo, aí ele foi já... eles mandaram ele para o segundo transplante. Aí eles já tinham falado para mim que o segundo transplante, a chance dele sobreviver mais perigoso, seria 35%. Nossa. Se desse tudo certo. Foi o Rafa também que Não, fez aí foi assim. Eles falaram assim, mãe, nós vamos fazer o teste nele, né, do quimerismo, para ver se o Rafa poderia doar de novo. Mas aí ele estava com 70% ainda da medula do Rafa. Certo. Eles acharam que ele poderia ter perdido o quimerismo, mas ele não perdeu. Mas era tudo um trabalhar de Deus, eu creio nisso. Aí eles falaram assim, então o seu filho do meio não pode mais doar a medula para ele. Nós vamos procurar no Banco Nacional, Internacional, no banco de medula, não acharam no Redome. Aí eles falaram assim, mãe, não tem ninguém compatível e nós temos pouco tempo. Nós vamos ter que correr contra o tempo. E eu, né, tranquila assim, né, ao mesmo tempo, lógico, a gente fica preocupado, mas confiando em Deus. Sim. E nesse meio tempo, eu, o Aguinaldo, lendo a palavra, a gente começou, eu e o Aguinaldo falamos assim, vamos começar a ler os evangelhos tudo de novo, porque os milagres de Jesus. É verdade. E eu lembro que eu estava lendo Mateus 8, e Mateus 8 conta, né, da sogra de Pedro, que Jesus foi lá, repreendeu a febre, e daí, naquela tarde, no dia que Jesus repreendeu a febre dela, e fala assim, que durante a tarde,
trouxeram muitos doentes e endemoniados até Jesus. Aí fala assim, e Jesus curou a todos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, Sim. que verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, Que coisa linda. e pelas suas feridas fomos sarados. Amém. Nossa, aquela palavra para mim me encheu de fé. Me encheu de fé. Eu já tinha lido essa palavra Sim, outras vezes. mas Nesse momento, meu Deus, ela me deu tanta fé. Uau. Aí eu falei, eu tomei posse da Sim, cura do Miguel. Eu falei, o Miguel vai ser curado pelas feridas do corpo de Jesus. Aquelas feridas foram causadas para ele nos curar. É verdade. E ali falou, né? Porque o profeta Isaías profetizou isso 750 anos antes de Jesus nascer. E ali falou, para que se cumprisse. Jesus curou a todos. Pessoal. Aí eu peguei essa palavra para mim. Eu e o Aguinaldo começamos a ler livro de cura, de libertação. Aí eu estava lendo um livro lá, Curai os Enfermos, Expulsai os Demônios. Vários outros de cura, né? Eu só lia livro de cura, ouvia testemunho de cura, ministração de cura e lia os evangelhos. Amém. E a gente alimentando a nossa fé assim. Eu não me distraía com nada. Amém. Ali para mim foi um face a face com Deus. Eu e o Aguinaldo. A gente ficava só na presença de Deus, só na presença de Deus. Né? E o Espírito Santo ia nos conduzindo. Ele falava como deveria orar. Teve uma vez que o Miguel estava fazendo, deu as plaquetas dele, deu hemorragia, e eles falaram assim, mãe, a hemorragia não passa, nós vamos colocar qualquer plaqueta. Como ele já tinha feito o primeiro transplante, então ele não podia colocar qualquer tipo, ele tinha que colocar exatamente aquele tipo sanguíneo. Sim. E aí estava dando um choque anafilático nele de novo. Nossa. E o Miguel começou a gritar, porque ele estava sentindo a ânsia da morte. E ele falava assim, mãe, eu não quero morrer. Ele agarrou meu pescoço de uma forma, ele não me soltava, com o olho arregalado. E ele falava, mãe, eu não quero morrer, mãe, eu não quero morrer. Mãe, eu sei que o céu é lindo, mãe, mas eu não quero ir para lá agora, eu quero ficar com você e com o pai, mãe. E eu assim, assustada, com medo, achando que ele ia morrer naquela hora, mas eu falava, Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, o que eu faço? Eu sempre falava com o Espírito Santo. Sim. E ele falou assim para mim, repreende espírito de morte. Nossa. Aí eu falei, em nome de Jesus, espírito de morte, sai desse quarto agora. Amém. Na hora que eu falei isso, o Miguel Voltou. quietou, sossegou. Então, nós tivemos muitas experiências do Espírito Santo nos ensinar até como orar. Glória a Deus. E numa das vezes também, que ele estava nesse processo, entre a vida e a morte, né, sofrendo muito arriscado, tinha falecido 3 crianças que faziam o tratamento com ele. Morreu uma num dia, outra no outro, e o amiguinho dele, que ele mais gostava, morreu no outro dia. E ele estava internado. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora, o que eu faço? E na hora que eu soube que aquele menino tinha falecido, que estava tudo bem com ele estava fazendo químio junto com o Miguel, gente, mas ele pegou uma infecção e não aguentou. Nossa. Foi por causa da infecção. E aí eu comecei a tremer, Sim. eu gelei inteirinha quando eu soube que esse menino tinha falecido. Na hora que eu gelei, parecia que meus ossos tinham ficado gelados. E eu comecei a tremer, e eu falei assim, Deus, e uma dor de cabeça. Aí eu falei, Deus, eu falei assim, Senhor, e agora? Eu falei, Senhor, por ordem de internação, meu filho seria o próximo. Uau. Eu falei, Senhor, o que eu faço? O Espírito Santo falou assim para mim, eu falo que é ele, né? A voz falou assim para mim, 1000 cairão ao lado dele e mudou até a versão. 1000 cairão ao lado dele e 10.000 à direita, mas ele não será atingido. Deus tinha um propósito. Né? E essas palavras iam nos fortalecendo e dando certeza da cura dele. E os livros, os testemunhos, as ministrações, tudo isso, os evangelhos, tudo isso foi dando uma fé na gente, que a gente não tinha dúvida nenhuma de que ele teria cura. E ele foi curado. Foi curado. Foi curado, graças a Deus. Graças a Deus. Daria pra gente conversar aqui horas e horas sobre isso, né? Mas a gente tá chegando no final. Né? Eu queria que se encerrasse falando, né, o final, que o Miguel foi curado e como que o Miguel tá hoje. A única coisa que eu quero falar aqui é que quando eu orei, eu falei assim, Senhor, eu quero meu filho curado e não quero ele dependente de nenhuma medicação. Com sequelas, né? E com nenhuma sequela. Sim. Porque os médicos tinham falado, né, que devido a muitas coisas que ele passou, ele poderia ficar com sequelas. E eles falaram assim, ele vai ser dependente de remédio por causa dos órgãos. Porque ele falou, os órgãos dele vão entrar em sofrimento e ele vai precisar de medicações para poder, né, ajudar. E eu falei para Deus, eu falei, não, Senhor, eu não quero o meu filho com nenhuma sequela e não quero ir dependente de nenhuma medicação. Amém. E hoje
ele não está dependente de nada. Até os médicos lá, agora ele está indo a cada 1 ano, né? E no acompanhamento, os médicos falam assim, nossa, ele não toma nenhuma medicação? Nada. Não. E eles falam assim, mãe, tá tudo perfeito nele. Uau. Ele passou pelo endócrino, o endócrino falou, tá tudo perfeito. Passou pelo oftalmo. Tudo, porque pode dar problema em tudo, né? Otorrino, até ali na faculdade também ele foi para ver a boca, porque ele fez radioterapia, o máximo que o corpo humano aguenta. E o corpo aguenta. Isso, tudo. E eles falaram que está tudo intacto nele. E está assim, perfeito. O médico liberou ele para tudo. Que bom. Falou, ele pode esportes, né? Esporte, comer de tudo. Ele pode fazer o que ele quiser, comer o que ele quiser. Né? E ele está super saudável, super corado. O menino que pegou Covid no 3º mês pós-transplante, ele pegou Covid. Não teve um sintoma. E no 6º mês ele pegou de novo, não teve um sintoma. Olha que milagre. E os médicos ficavam... Quando eles viram que ele pegou, eles ficaram apavorados. Mas ele não tinha nada. Olha que né? E é uma criança, um adolescente, hoje, né? Hoje ele tem quantos anos? 16. 16 anos, glória a Deus. Super saudável. Canta lá na igreja, né? Toca. Participa de tudo. Participa de tudo. De tudo. Deus tem um grande ministério na vida do Miguel. Eu creio. Ele vai ser um grande pregador do evangelho. Vai. Em nome de Jesus. Ele já está também, menino. Ele lá no culto de adolescentes, ele dá uma palavra. Ele é um milagre ambulante. Uau, que coisa. E, pastora, para nós encerrarmos esse podcast, eu queria que você deixasse uma palavra para as mulheres que estão nos assistindo. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e você falasse para as mulheres que estão pedindo a Deus um milagre para a vida delas. Você deixasse essa palavra de ânimo, de conforto, porque vocês passaram pelo vale, pelo fogo, vocês sofreram, mas Deus esteve com vocês presente. Sim. E hoje é um milagre o Miguel, a vida de vocês é um milagre. Os médicos falam. Eles falam, eles né? falam Eles que ele é contrário. Isso. Reconheceram, eles falam assim, ó, lá no Hospital Estadual, né, ele é conhecido como Miguelzinho Milagre. Olha aí. A gente, hoje eu e o Aguinaldo fazemos muitas visitas nos hospitais, né, para orar por enfermos. Isso. E quando a gente chega, elas falam, por que vocês estão aqui? Daí a gente fala, estão fazendo visita. Amém, Aí elas falaram que nenhuma delas acreditava que ele ia sobreviver. Elas falavam que tinha dó de nós. Sim. Porque elas falam assim, dessa vez não vai mesmo. Ele já passou por muitos milagres, mas dessa vez é impossível. Mas Deus que tem a última palavra, né? Então, e nós somos muito agradecidos, né? Amém. Porque hoje a gente vai no hospital para orar por pessoas. Né? Antes a gente estava lá acompanhando o Miguel. Sim, o Aguinaldo orou para muitas crianças, nós oramos, evangelizamos, né? Mas a gente falava assim, enquanto nós estamos aqui, a igreja está lá, e a gente cuidava da igreja também. Que difícil. E a gente falava, Senhor, tem tantos membros da igreja para visitar, porque a gente faz muita visita. Sim. Nós visitamos muito nossos membros, né? Glória a Deus. E a gente falava, Senhor, eu podia estar lá numa visita. Hoje a gente fica na correria mesmo, pela obra. Nosso tempo é todo dedicado à obra. Mas a gente agradece a Deus, porque é por um bem maior, né? Com certeza. Então, deixa uma palavra para as mulheres. Eu quero dizer assim, que a nossa fé tem que estar firmada em Deus, porque o nosso Deus, o mesmo Deus que fez Sara e Abraão, né, fez Sara gerar um filho na velhice, ela era estéril, e o anjo falou para ela, haveria alguma coisa difícil para Deus? Se agarre nessa promessa, não há nada difícil para Deus. E assim como ele falou também, né, para Maria, quando Isabel estava grávida, que ele falou que ela ficou grávida na velhice, aquela que era estéril, ele falou, porque para Deus nada é impossível. Se agarre a essas promessas de Deus, confia nele, porque realmente para Deus não há nada difícil. O Miguel foi desenganado várias vezes, mas eu sabia que a medicina estava fazendo tudo que podia, mas o nosso Deus vai além da medicina. Amém. E a nossa fé tem que estar em Deus, porque o nosso Deus não nos abandona, e ele tem todo o poder nos céus e na terra para fazer qualquer coisa, e qualquer que crer vai receber. Essa é a minha palavra. Confia plenamente no Senhor e descansa nele. Tudo que precisar, fala com ele, porque ele conforta o nosso coração, o Espírito Santo nos dirige, ele nos ensina a orar e nos dá força para passarmos por tudo isso. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Pastora, foi um imenso prazer recebê-la aqui. Amém. Sabe, assim, eu estou agradecida a Deus, primeiramente por ter te conhecido, por ter conhecido vocês, conhecer a igreja, que a igreja é uma bênção, nossa. Todas as vezes que nós vamos lá, nós somos muito abençoados, né? Não sei nem como que Deus colocou a gente assim em contato, né? Eu não lembro muito bem, mas eu sei que Deus que juntou nosso caminho, né? Foi. Então, eu agradeço muito a Deus, eu sempre admirei muito a sua vida, faz tempo que eu quero te trazer aqui, porque eu sei que essa palavra que você deu hoje para as mulheres vão alcançar muitas vidas. Elas vão chegar em lugares que precisam chegar, vão chegar em corações que precisam ouvir essa palavra, porque tem pessoas que eu conheço que estão desenganadas de médicos, desenganados pela medicina, mas o Senhor é que dá a última palavra, né? Então, eu agradeço a Deus pela instrumentalidade, né? Por Ele usar a sua vida, do pastor Aguinaldo, como Ele tem usado, e que Ele continue usando vocês grandemente, usando vocês no ministério. E eu tenho certeza, eu vejo assim, ó, o Miguel como um grande pregador do Evangelho. Amém. Eu vejo ele. Creio. Enquanto você ia falando, eu visualizei o Miguel. Ele vai fazer muito mais do que vocês estão fazendo, muito mais. Deus vai usar ele para fazer muito mais, porque é um milagre mesmo que Deus fez na vida dele. Então, que Deus continue usando vocês nessa obra, dando forças físicas, forças emocionais, né? Revestindo vocês, né? Do poder do alto, revestindo a emoção, o intelecto, né? E o espiritual de vocês, para que vocês possam continuar conduzindo essa obra tão grande que Deus colocou na mão de vocês. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço por essa oportunidade. Para mim foi um prazer estar aqui com você, né? Bom. Eu também te admiro muito. Muito obrigada. Amo seus livros, né? Obrigada. Recomendo. Eu recomendo os livros da pastora Roberta, esse da Mulheres que Transformam, maravilhoso, da depressão, né? Você foi lá, falou sobre a depressão, né? Na igreja, deu a palestra, né? E todas as irmãs lá que adquiriram o livro amaram, que bom, né? Então, livros assim maravilhosos. Amém. E que edificaram muito as mulheres, elas falaram muito comigo, viu? Bom, foram bem edificantes, porque a depressão é um mal do século, né? Sim, eu recomendo muito o seu livro, que bom, muito né? obrigada. Tá sendo muito bom lá para elas. E para logo mim tem mais. e agradeço por essa oportunidade de estar aqui contando o testemunho do Miguel e estar aqui com você. Amém, glória a Deus. Manda um abraço lá para a igreja, tá bom? Leva um abraço para todo mundo, tá bom? Deus abençoe. Amém. Mulheres, esse foi mais um podcast. Nossa, esse podcast aqui não dava para terminar, gente. Eu tive que terminar, mas a gente poderia ficar aqui, ó, 3 horas falando, porque eu sei que Deus ia falar muito mais, mas eu creio que essa palavra que foi dada hoje aqui na minha vida, na sua vida, que você tome posse dessa palavra de fé, essa palavra de vitória para a sua vida, de que não é impossível para Deus. O ponto final na sua vida é Deus que coloca. Então, tenha fé, tenha coragem, lute pela vida, porque viver vale a pena. Eu sempre falo isso, finalizando meus podcasts, viver vale a pena, mas o vazio que nós sentimos no nosso coração só pode ser preenchido por uma pessoa, por Deus. É Ele que preenche o coração, Ele que preenche o vazio que o ser humano tem. Então, se você não entregou sua vida ainda a Deus, entrega a sua vida a Ele e o mais Ele fará por você, tá bom? Deus abençoe grandemente sua semana, Deus abençoe sua vida, fique firme e creia que o seu milagre chegará. Deus abençoe e até o próximo podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!